Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma semana aqui com a gente no projeto Be The Energy, esse projeto de expansão de consciência que criamos com muito carinho. Eu e a gloriosa Beth Go. Hum. Olá! E hoje nós estamos com o nosso quadro O que é, com um tema muito intrigante. Qual é esse tema, Fabiana? Hoje nós vamos falar de conexão pleiadiana, que agora eu aprendi a falar, gente. É pleiadiana, porque eu falava pleidiana. Ó, Beth, fala que você tá com orgulho de mim agora. Você me deixa muito orgulhosa, é um excelente aprendiz, aprendeu a falar certinho. Mas não é só você que fala errado, não, Fabiana. Acho que a grande maioria das pessoas fala pleidiano, né? E a gente, quando aprende, já sabe que é pleiadianos, que vem das pleiadianas. Resolvi isso. Eu já criei um chamariz de intimidade, assim, eu e os play, e aí já resolve tudo. Então, hoje eu vou deixar vocês aí com a nossa BFF dos play, aquela que é assim com eles, ó, mete com, toda na conexão pleiadiana. Vai, querida. Beijo. E então, meus amores, para nós começarmos a falar desses seres divinos maravilhosos que eu amo, eu vou contar uma historinha. A historinha não é minha, não fui eu que criei, mas eu vou ler para vocês, para a gente contextualizar, tá bom? As sete irmãs sobre as Pleiades. Por muitos milênios, as sete irmãs, imortalizadas no famoso agrupamento de estrelas chamadas Pleiades, convocaram assombro e fascínio mundo afora e foram temas de mitos e lendas em quase todas as culturas do planeta. Histórias sobre as sete irmãs foram transmitidas oralmente e pela poesia, arte, música e arquitetura de gregos, aborígenes, chineses, índios norte-americanos, egípcios, persas, indianos e polinésios, para citar apenas alguns povos. Então, já se falava das Pleiades, ó, há muito tempo atrás. Entre as primeiras estrelas a serem mencionadas na literatura, as Pleiades apareceram em anais chineses produzidos por volta de 2350 antes de Cristo. As primeiras referências na literatura europeia estão em um poema Hesíodo escrito em 1000 anos antes de Cristo e nas Odisseia e Ilíada de Homero. Para saber onde ir, a humanidade sempre ergueu os olhos para as constelações das Pleiades. Marinheiros confiavam nessas estrelas para navegar e agricultores para saber quando semear e ceifar suas colheitas. A tribo Zuni, no Novo México, por exemplo, as chamavam de estrelas de semente. Quando o agrupamento sumia na primavera, isso queria dizer que estava na hora de semear. Outras culturas acreditavam que as estrelas haviam fecundado o planeta e eram as sete mães originais da Terra. Na minha série, a história das irmãs está baseada, sobretudo, na mitologia grega, mas há muitas outras lendas sobre elas em todas as partes do mundo. Eu vou ler apenas a parte da mitologia grega, senão a gente leria aqui por muito tempo. As Pleiades eram sete irmãs: Maia, Alcione, Astérope, Seleno, Taigeta, Electra e Mérope. Eram filhas de Atlas, um titã condenado por Zeus a sustentar o céu, e de Pleione, filha do titã Oceano e protetora dos marinheiros. Após cruzarem, por acaso, com um caçador, Orion, as Pleiades e sua mãe
passaram a ser perseguidas por ele. Para protegê-las das incansáveis investidas amorosas de Orion, Deus as transformou em pombas e as colocou no céu, entre as estrelas. Além disso, 3 delas, Taygete, Maia e Electra, tiveram filhos com o deus. Por sua associação com a água, sejam mares, chuvas, granitos, neve, gelo ou geada, as 7 irmãs também são conhecidas como jovens d'água ou donzelas do gelo. As lendas gregas muitas vezes se referem a elas como Oceanides. Algumas fontes afirmam que o nome Pleiades vem da antiga palavra grega plen, que significa navegar. Maia, a mais velha das irmãs, conhecida pela beleza fora do normal e por uma vida solitária. A história conta que, apesar de muito bela, Maia era tímida e frágil, preferindo se isolar e morar sozinha nas cavernas. Em latim, Maia quer dizer mãe, e em outras traduções também significa enfermeira ou grande. Era considerada pelos romanos a deusa da primavera. Por isso, nosso 5º mês se chama maio. Em determinado momento, sua estrela brilhou mais do que as outras. Alcione hoje brilha mais, e alguns dizem que isso simboliza a rivalidade entre as 2 irmãs no passado. Alcione, na mitologia grega, a 2ª irmã, era conhecida como a líder, na época idílica, quando o mundo era repleto de alegria, prosperidade, tranquilidade. Ela protegia o mar Mediterrâneo, tornando calmo e seguro para os marinheiros. Em outro mito, casou-se com Cex, rei da Tesália, filho de uma estrela matutina, com quem formou um casal dedicado, até o dia que os 2 enganaram Zeus e Hera, fazendo-se passar por eles. Enfurecido, Zeus esperou o casal se separar e lançou uma tempestade sobre o mar, fazendo a embarcação de Ceres virar e este morrer afogado. Astérope, em grego, significa estrela e é tradicionalmente retratada como uma das mais fracas entre as irmãs, talvez por ser uma das que brilham menos do que as outras. Com Ares, deus da guerra, teve um filho chamado Enomal. Em algumas versões do mito, Enomal é marido de Astérope e pai de Pisa. Com ele, ela teria 4 filhos. Eles estão sempre fazendo a analogia com as estrelas. Não sei se vocês perceberam, mas o nome das estrelas eles denominaram de acordo com o que cada uma representava, né? Aqui brilhava mais, aqui brilhava menos, aqui tinha os filhinhos, né? Em torno delas. Seleno, em geral, é traduzido como melão ou obscura, assim como Astérope. Seleno brilha menos do que as outras estrelas do agrupamento, supostamente por ter sido atingida certa vez por um raio lançado por Teon, o jovem. Apesar disso, teve muitos filhos, dentre eles Deucalião, com Titã, Prometeu, Ilico, Nicteu, Eríptio, com Poseidon, deus do mar. Tigela, nos mitos, assim como Maia, valorizava a própria independência e vivia sozinha nas montanhas. Zeus também tentou seduzi-la, mas antes que conseguisse alcançá-la, ela correu para os braços de Artemis, que a transformou em gazela para lhe permitir escapar das garras de Zeus. Electra, conhecido como a 3ª mais brilhante das estrelas, teve 4 filhos. Algumas fontes alegam que Electra, a mãe de Mérope, é a Pleiade perdida, depois que ela desapareceu após a queda de Troia. E Mérope, a mãe perdida, é mais geralmente aceita como Pleiade, perdida, pois foi a última estrela a ser identificada pelos astrônomos e a mais fraca do grupo, invisível a olho nu. Algumas lendas sugerem que Mérope se perdeu ao ter escondido o rosto de vergonha por ter desposado um mortal. Outros dizem que Mérope escondeu o rosto de vergonha pelo fato de o marido ser um criminoso, cuja punição era empunhar uma pesada pedra morro acima até a fronteira do firmamento nesse aspecto.
às semelhanças com Atlas, pai de Mérope, que sustentava o peso do mundo nos ombros. Eu estou contando essa historinha aqui para que a gente veja há quanto tempo já se falava das Pleiades. E as Pleiades, elas eram visíveis a olho nu. E na pesquisa que eu fiz, eu descobri que muito antigamente eles faziam um teste de visão olhando para as Pleiades. Olha só que coisa curiosa, né? Eu achei isso tão curioso. A pessoa que enxergasse 6 delas tinha uma visão boa e normal. Quem enxergasse mais tinha uma visão excepcional. Quem enxergasse menos tinha uma visão deficitária. E aí você veja, né, como antigamente se utilizava dos mais diversos artifícios. Eu nunca poderia imaginar isso na minha vida, né? Como se utilizava isso como um método, digamos assim, médico, né? Para testar a visão das pessoas. Mas, falando sobre os Play, né? Os nossos queridos Play, eles vieram das Pleiades, né? E as Pleiades é um conglomerado de estrelas na constelação de Taurus. E elas são de coloração azul brilhante. E eles estão a 400 anos-luz da Terra, né? O que mais que eu posso dizer para vocês? Sim, eu me lembrei, quando eu estava lendo essas coisas, que quando eu era espírita, tinha lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é claro que tem no outro Evangelho católico também, mas acho que nunca me tocou. Mas no espírita tinha assim, a casa do meu pai tem muitas moradas. Não é a interpretação dada pela religião, não é a minha interpretação. Porque naquela época isso me instigava muito, né? A casa de meu pai tem muitas moradas. E eu fazia sempre uma analogia de que a casa de meu pai tem muitas moradas, é que o universo é imensamente grande e que não era possível que naquela imensidão fôssemos apenas nós, o único planeta habitado, né? Então, desde aquela época, eu já acreditava que existiam outros mundos habitados, né? E para mim isso era muito claro, isso era muito verdadeiro, fazia muito parte da minha história de vida enquanto ser, porque aquilo era verdade para mim. No fundo, eu sabia, né, que isso era verdade, né? E aí os pleiadianos, eles são uma raça imensamente amorosa. Eles são pacíficos, eles são belos, eles são puros. E eles são isentos de negatividade, né? Eles são... Eu não sei nem como explicar essa energia. É realmente energia amorosa, né? Pacificadora, né? Eles têm um amor muito grande, muito profundo, né? Eles são alegres, eles são positivos e eles são muito presentes. Eles chegaram na minha vida de uma forma que eu não me dei conta, porque na época eu via muito falar sobre frequência de brilho. Não sei se vocês já ouviram falar em frequência de brilho. É uma técnica energética, né? E a formação se dava lá em Salvador, lá em Baçaí, que é perto de Salvador. Eram imersões, acho que de 15 dias. Eu já não me recordo com certeza quanto tempo eram essas imersões, né? E se faziam vários módulos. E eu ouvia falar da frequência de brilho, mas eu não fiz nenhuma formação de frequência de brilho. Entretanto, uma amiga montou um grupo para a gente fazer o 3º nível da frequência de brilho, que independia de todos os outros, que era um módulo voltado para autoconhecimento e autodesenvolvimento. E então eu fiz esse módulo que chama Maná, é onde a gente aprende a
estarmos conosco e ativarmos o nosso manancial energético para nos autoalimentarmos, né? Foi uma experiência maravilhosa. Nós estávamos, acho que éramos 8 ou 10, já não me recordo. Éramos todos amigos, nós fechamos um grupo, né? E fomos fazer essa formação numa fazenda perto de Salvador, chamada Campo Verde. Inclusive, os meus filhos foram, né? E foi, assim, muito expansivo na minha vida. Depois disso, me surgiram outras oportunidades de estar com eles. Tem um livro da Christine Day chamado Iniciações Pleiadianas de Luz. Este livro das Iniciações Pleiadianas de Luz, quando eu fiz essas meditações, é um livro todo de meditações. Ele ainda não tinha sido traduzido para o português, né? Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp para não ficar entrando o som. Desculpem, meninas. E então, eu participei dessas meditações pleiadianas e foram muito lindas, mas eu não tinha ainda uma conexão, né? Eu era muito cética com relação a tudo isso, embora eu estivesse ali, né? Não era que eu fosse cética talvez não seja a palavra certa. Eu era muito mental, eu era muito cognitiva. Então, o que acontecia era que era um movimento, era um processo de ir para o corpo, né? De perceber o corpo, de acessar o coração, era um processo de respiração. E eu estava ali, eu fazia tudo bonitinho, muito direitinho, como eu sempre gostei de fazer as coisas todas, né? Mas a minha sensação era de que eu não acessava o que eu podia acessar porque eu não me entregava, né? Eu não me entregava porque o meu cérebro era muito ativo, né? Sim, Ademildes, a frequência de brilhos é com os pleiadianos. Eles trabalham na frequência de brilho, eles têm cristais, fazem vórtices de cristais muito grandes, né? E é uma frequência muito forte. Depois disso, onde foi que eu vi mais os play? Eles chegaram para mim aqui em Portugal, né? Uma pessoa veio dar uns cursos aqui, era amiga da Fabiana, eu não a conhecia, e ela se hospedou na minha casa. E quando ela chegou, a gente se reconheceu como almas amigas, né, de muitas épocas. E ela veio dar, além dos cursos do Axis, ela veio dar um curso também de conexão com a Terra, que foi um curso que ela canalizou. E aí, o que aconteceu de interessante é que as malas delas foram extraviadas, né? As malas com os cristais, ela trouxe os cristais todos, que ela já estava no nível... Agora ela já tem o último nível da frequência de brilho, que é o 50. Na época ela estava no nível, acho que 46 ou 42, uma coisa assim. E então ela trouxe aqueles cristais todos, as malas eram quase todas de cristal, e as malas se perderam, porque ela fez conexão, e os cristais não chegavam aqui. E aí nós começamos a sair, a buscar cristais e a procurar onde é que tinham cristais aqui e tal. Achamos alguns cristais, compramos os cristais e os cristais dela terminaram chegando. Depois que a gente comprou os que tinha que comprar, os cristais dela chegaram, as malas. Chegou primeiro uma mala, depois chegou outra mala. E aí eu fiz esse curso da conexão com a Terra, que foi, assim, uma expansão muito grande, muito grande, muito grande. Dessa vez, eu realmente estava preparada, eu estava conectada e eu acessei muita coisa, né? E a partir daí, tudo mudou, né? Na minha relação com eles, porque eu reconheci a presença deles na minha vida. Porque desde antes dela chegar,
eu já comecei a sonhar com os cristais, eu já comecei a ver os cristais, eu já comecei a me conectar com os cristais, e eu passava as noites sonhando com os cristais e com eles, né? E o interessante é que eu não sabia que a Janete, que ela trabalhava com os pleiadianos, né? Eu não sabia que esse curso que ela trazia do Cura da Terra era com os pleiadianos. E foi muito bom, porque nós participamos de uma série de meditações durante a semana, e no final de semana fizemos o curso, e nós ancoramos, né, essa energia aqui em Portugal, né? Nós ancoramos essa energia de amor, de luz, e logo depois chegou a pandemia, né? Então, eles estão na minha vida muito presentes. Aí eu me lembrei que no ano passado, estando eu em Salvador, uma pessoa, sabendo que os meus filhos amavam os cristais, convidou ele para participar de um puja, que é hoje o que eu faço, né? Que hoje a gente faz online e tal, e vocês colocam os nomes de vocês, as datas de nascimento e tal, e eu faço aqui. Mas naquela época era presencial. E aí eu fui para acompanhar o meu filho, né? Eu não fui, também não sabia que era com os pleiadianos. E lá fui eu para o Puja, e lá ele fez a divulgação de um curso de Tameana. E lá fui eu para o curso de Tameana, né? Passei lá os 2 dias fazendo o curso de Tameana, com os pleiadianos, com os cristais, com tudo bonitinho. Tá, não botei em prática, vim embora, aí tive a cura da terra. E quando a gente começou aqui no grupo do Be The Energy, a Eliana, né, que faz parte aqui do nosso grupo, que já faz parte da nossa família, eu fiz uma leitura de cura acástica, eu fiz uma leitura de registros acásticos e eu vi os discos voadores e tal, né? Passei a mensagem para ela e ela estava dando curso de conexão pleiadiana e do Tameana. Aí lá fui eu fazer o curso da conexão e do Tameana eu refiz, porque embora eu estivesse com os meus cristais aqui, eu não estava com as minhas apostilas, eu não me lembrava mais, eu não tinha colocado em prática, né? Então eu retomei isso. Mas aí, à medida que eu fui retomando isso, eu fui querendo saber mais sobre eles, né? Como é que é essa energia? Como é que são esses seres, né? O que eles fazem aqui na Terra, né? E aí, eu fui percebendo que o trabalho deles, porque não é uma questão só de percepção, é uma questão também da gente ir buscar o que já está disponível para a gente, né? Então, eu fui buscar e descobri muitas coisas, né, sobre eles, né? Porque outras raças também extraterrestres, de seres das estrelas, estão aqui nos ajudando nesse momento de transição, né? Os arcturianos, os sirianos, né? E os pleiadianos fazem parte, junto com esses outros, da Federação Galáctica, né? Que estão à frente desse processo, né? Desse processo de mudança de dimensão, de expansão de consciência da humanidade. E trabalham todos conectados, né? E nós estamos todos conectados. E isso é o que eles trazem para a gente de mais verdadeiro, né? É como nós podemos acessar a nossa memória multidimensional, né? Porque nós somos seres multidimensionais, né? Só que hoje nós estamos vivendo na tridimensionalidade. E na tridimensionalidade, a gente só consegue ver o que os nossos olhos veem. Nós só conseguimos acessar aquilo que os nossos sentidos percebem. Mas quando a gente vai para a multidimensionalidade, a gente sai desse espaço de tridimensionalidade e a gente começa a perceber, né, a acessar outros padrões que não são visíveis para a gente a olho nu, né? Então,
o que eu percebi é que eles estão aqui para que a gente possa expandir a nossa consciência, para que a gente possa acessar outros padrões que já são nossos, mas que a gente ainda não acessa. E muitas pessoas já estão indo além, muitas pessoas já estão acessando esses padrões pela multidimensionalidade, né? E muitas informações estão chegando. E se nós observarmos a grande quantidade de técnicas que estão chegando hoje ao planeta, vindo dos seres das estrelas, é muito grande. Não dá mais para a gente fazer de conta que isso não existe, de que eles não estão aqui. É como... Aí eu me lembrei de um episódio da doutrina espírita, né? Que quando a doutrina espírita chegou, ela foi contra tudo que existia naquele momento, né? Ela era um contraponto do que existia naquele momento. Então, ela foi perseguida. E na França, eles fizeram uma grande fogueira em praça pública com o Livro dos Espíritos, né? Que era para as pessoas não lerem, não terem aquele conhecimento. E depois a doutrina se estabeleceu e quantas pessoas hoje já acreditam na reencarnação, na vida após a morte, na comunicação, né? com os espíritos. Mas, a princípio, houve muita resistência. Então, hoje, quando a gente vê essa questão dos seres de luz, dos seres multidimensionais, dos seres que estão aqui hoje para nos levar a acessar esses espaços, não tem como a gente não acolher, né, como uma coisa verdadeira. Porque se formos ainda um pouco mais atrás, quando o cristianismo se estabeleceu na Terra, né, o que foi que nós tivemos? Perseguição aos cristãos, né? Eles eram jogados em arenas, né? E eram comidos pelos leões famintos, né? Muitos foram crucificados naquelas arenas, né? Eles se escondiam em catacumbas para poder falarem do que acreditavam, né? E hoje muitas pessoas já estão colocando a sua voz e falando da existência desses seres e falando de que eles estão aqui conosco e que eles estão à frente da nossa ascensão, né? Eles estão à frente do nosso despertar, porque eles já estão muito mais expandidos, eles já vivem em uma dimensão mais elevada, mais superior. Então, eles estão trazendo para a gente muitas informações, e não são só eles, né? O universo inteiro está mobilizado para que os planetas que ainda estão na fase que nós estamos possam expandir, acessando o que já está disponível para eles, né? E assim é que a humanidade avança, né? Passo a passo. Só que dessa vez nós estamos avançando com muito mais celeridade, porque a luz está chegando e luz é informação. E cada vez que a gente acessa a luz, mais informação chega para nós, mais informação está disponível para nós. E quanto mais nós nos abrirmos para recebermos essa informação, para acessarmos essa consciência que está chegando ao planeta, mais fácil vai ser a transição. Então, todos nós que estamos aqui hoje, não é à toa que estamos aqui falando sobre este assunto, né? Não é à toa que vocês foram tocados pelo bichinho da curiosidade de saber o que é isso, né? De como isso acontece, de como isso se processa e de quem são esses seres. E não é à toa que eu também estou aqui falando sobre isso. Para vocês que já estão com a gente há algum tempo, vocês já me ouviram falar, né, em muitas ocasiões sobre os pleiadianos, né? Vocês já me ouviram falar sobre os seres da multidimensionalidade. E eu fico muito, muito, muito feliz de estar aqui falando sobre eles, né? Porque muitas pessoas já estão despertando e abrindo as suas consciências e expandindo para se permitir receber
desses seres maravilhosos, né? Então, eles estão aqui ajudando a gente a conectar, a nos reconectarmos com o nosso DNA verdadeiro, porque o nosso DNA ele é formado de 12 filamentos, só que 10 deles foram desativados. Nós só utilizamos 2 dos nossos DNA, né? Então, assim, existe um movimento para que os nossos filamentos de DNA sejam reativados. E não são só os pleiadianos que estão fazendo isso, né? Nós vemos várias técnicas que falam de reativação do DNA, né? Inclusive, o Theta Healing tem uma técnica específica para a ativação do DNA. E quando a gente atende uma pessoa pela primeira vez, se ela autorizar, a gente faz a ativação do DNA. A gente faz a ativação do DNA em 2 etapas, né? Que podem ser consecutivas ou não. Mas aí a gente vê como existe essa necessidade dessa ativação do DNA para que a gente possa acessar as nossas memórias, né? Para que a gente possa acessar aquilo que está disponível para a gente. Uma outra questão é a conexão pleiadiana, efetivamente, o que a gente chama da técnica, né? Conexão pleiadiana, ela foi canalizada por Juan Manuel Giordano, que é um argentino, e ele já trabalha com isso há muito tempo, ele já tem essa conexão com os pleiadianos há mais tempo. Ele tem um outro trabalho, que é o Tameana, que eu já falei, e agora ele tem um outro trabalho ainda mais expansivo, que chama-se Human Vortex, que são os vórtices humanos, onde existem reuniões que as pessoas vão e passam por um processo de conscientização, de ativação mesmo energética do seu estado multidimensional. O Juan Manuel, né, se vocês procurarem, tem muita coisa dele na internet, né? E ele canalizou essas técnicas não foram todas canalizadas de uma única vez, elas foram chegando e ele foi organizando-as. E hoje, o que a gente chama de conexão pleiadiana, em termos de técnica para ser ensinada e para ser aplicada, ela está composta pelas essências pessoais, né, onde a gente faz essências vibracionais, a gente ativa com determinados símbolos e frequências vibratórias, a água, né, para que a gente possa ingerir a frequência que a gente está necessitando. Existe a essência de ambientes, que a gente também faz dessa mesma forma, ativando através de símbolos, né? Nós temos trabalhos com crianças bem pequenas, crianças até 9 anos, um trabalho bem específico. Depois nós temos trabalhos com crianças maiores de 9 anos, nós temos trabalhos com adultos, nós temos a cura da criança interior. Todos nós temos lá a nossa criancinha que precisa ser vista, que precisa ser olhada, que precisa ser cuidada, que precisa ser acalentada. Nós temos um trabalho muito lindo chamado cama vibracional, onde o praticante trabalha energeticamente o campo do cliente, fazendo, às vezes, até cirurgia espiritual, né? Cirurgias energéticas. Existem as curas em grupo, que foi um trabalho que a Eliana fez aqui com a gente num dos dias, né? Que ela veio como convidada, ela fez esse trabalho conosco. Nós temos o Lanastari, que é um trabalho em grupo também, muito forte. Eu já fiz algumas sessões e eu não fiz recebendo, eu fiz aplicando. E ele é de uma força maravilhosa. É indescritível o que se passou nas sessões, que se passam nas sessões, né? Nós temos símbolos que a gente pode ativar nas mais diversas situações. Nós podemos ativar os símbolos em pessoas, podemos ativar nos clientes, podemos ativar nos ambientes.
podemos meditar com esses símbolos. E nós temos a trilogia do Arcanjo Miguel, cujos símbolos foram canalizados por Juan. Entretanto, a técnica foi desenvolvida por Robson Honorato. Então, assim, é um grupo de técnicas de um espectro bem amplo, né? E como é que elas trabalham? Nós trabalhamos com cristais de quartzo transparente de ponta e ativamos esses cristais com símbolos e sons. E os sons são extremamente potentes, porque qualquer som ele tem potência, né? Ele tem uma frequência. E a gente acessa muita coisa a partir dos sons. Não é à toa que psicólogos, yogis, pessoas que fazem meditação, pessoas que trabalham com as mais diversas técnicas utilizam a música, né? Quando você quer acionar um determinado padrão ou um determinado sensação, sentimento, a gente trabalha com a música, né? A música, ela ativa determinadas áreas. Eu fui uma vez a um trabalho de ativação dos chakras com a música, né? Através dos sons. E nesse trabalho de meditação através dos sons, a gente trabalhava, por exemplo, no chakra básico, a gente trabalhava com a música tribal, né? Aquelas músicas bem tribais. E aí você sente que ela penetra e ela trabalha a energia naquele espaço, né? E enraizando, lhe trazendo chão, lhe trazendo terra. Porque a música tribal, a música africana, ela é muito chão, ela é muito terra, ela lhe traz força, ela lhe ancora no planeta. Então, à medida que a gente vai mudando da frequência da música, você vai acessando outros padrões. E a nossa célula, ela reage a esses padrões, a essas frequências, né? Então, nos trabalhos com os pleiadianos, eles trabalham com os sons, com os símbolos e com os cristais. E esses cristais são ativados através dos sons e dos símbolos. Os cristais, eles são de ponta. Por quê? Porque eles são receptores de energia e transmissores de energia, né? Então, ao mesmo tempo que eles recebem a energia que está sendo trazida, eles transmitem a energia para que a gente possa receber, tá? Que mais? Alguma pergunta, meninas? Podem fazer as perguntas aí, escreve aí no chat que eu vou respondendo. Eu não estou vendo vocês, porque estou gravando. Mas, assim, os pleiadianos nos dizem que questionem pessoas ou grupos que falem e preguem verdades absolutas. Analisem e coloquem tudo em frente ao seu eu superior. E a decisão é sempre nossa. Existe a escolha. E nós escolhemos aquilo que queremos fazer. Eles respeitam muito o livre-arbítrio. Muito. Vocês veem que quando eu coloco lá no grupo, né, que pode colocar o nome de outras pessoas, de familiares e tal, eu digo sempre, né? Pergunta se a pessoa quer, se a pessoa aceita receber. Porque não adianta colocar lá o nome da pessoa se a pessoa não quiser receber. Eles não vão enviar, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Não, Ademírio está perguntando aqui se o PUDA é sempre doação. Não. O PUDA, ele pode ser, mas ele também pode ser cobrado, tá? Assim como todas essas outras energias de grupo,
né? Se o praticante quiser doar, ele pode doar, tá? Mas geralmente a gente coloca um valor de troca, tá? O Puja, ele não tem limite de pessoas para a gente aplicar, então é tranquilo, né? Existem outros de grupo que, por exemplo, lá na Gitari mesmo, ele só pode ser aplicado até 12 pessoas, tá? Para você receber uma sessão... Não entendeu o que, Dejinha? Doação é que pode ser pago ou não pago. Ele pode ser ofertado, digamos assim, que é o que eu faço todos os sábados, eu disponibilizo para vocês, para que vocês recebam essa energia sem cobrar, tá? Sem valor de troca, né? A gente coloca por amor, porque assim como outros facilitadores também o fazem, né? Não sou só eu. A gente faz para que as pessoas possam ter acesso a essa energia, né? Outros a gente pede que tenha um valor de troca, né? Por quê? Porque nós, terapeutas, também vivemos nesta realidade, né? A gente está trabalhando com energia superior, mais, digamos assim, mais expandida, mas a gente termina tendo que pagar luz, água, telefone, casa, um monte de coisa, né? Passagem aérea e tudo. Então, a gente faz esses cursos que não são cursos baratos, não são caros pelo que ele traz de retorno, né? Mas, então, a gente termina colocando um valor de troca, tá? Que aí a Demilde colocou como doação. O que é Puja? Puja é um trabalho em grupo que a gente faz. Nós do Be The Energy temos um grupo que funciona da seguinte forma. A gente tem um grupo de WhatsApp onde as pessoas colocam seus nomes com as datas de nascimento e o nome dos seus animaizinhos. E na hora marcada, no nosso caso, a gente faz às 21 horas do Brasil e 1 hora daqui de Portugal, a gente envia essa energia. Eu faço um vórtex de energia aqui na minha casa e todo mundo que está na lista tem seu nome colocado ao lado desse vórtex e recebe essa energia. Pode colocar os nomes dos familiares, de amigos, de parentes? Pode, desde que esses aceitem receber. A pessoa não precisa entrar no grupo para colocar o próprio nome. Então, você pode colocar o seu nome, do seu marido, dos seus filhos, do seu irmão, do seu sobrinho, de quem você quiser, desde que essas pessoas aceitem receber. Você pode colocar sem eles aceitarem receber? Pode, mas eles não vão receber. Por quê? Porque eles não se dispuseram, eles não fizeram a escolha de receber. Então, não é porque o nome está ali que eles vão receber. Eles só vão receber se eles estiverem abertos para o recebimento, se eles tiverem feito essa escolha de receber. Sim, Ademilde, eu sou facilitadora de Tamiana e sou facilitadora da conexão pleiadiana. Os níveis do Tamiana é 1, 2 e 3 e os complementos. Tá? Nós temos 1, 2 e 3 e os complementos o pessoal e o de ambientes. Mas eu venho aqui outro dia falar para vocês do Tamiana, tá? Porque é uma técnica linda, muito gostosa. E então, o que eu quero trazer para vocês é assim, nós estamos num tempo de reconexão. É tempo de estreitarmos laços com as nossas famílias espirituais, né? A nossa essência não tem preço. Então, este é o momento da gente investir na gente, tá? Nesse momento de isolamento social, que é global, né? Nós podemos transformar tudo isso que está acontecendo na maior união jamais vista no planeta. Se a gente começar a expandir a nossa consciência e dentro dessa expansão a gente se permitir, né, acessar esses espaços, essas dimensões que já estão aqui
e que elas estão disponíveis para a gente. Agora, a gente precisa fazer a escolha e a gente precisa se permitir, tá? Então, assim, eu não trouxe nenhuma técnica hoje, mas eu gostaria de fazer uma meditação com a energia dos pleiadianos. Se vocês aceitarem, a gente agora vai se colocar confortável, da melhor forma possível. Se quiserem fechar os seus vídeos, não tem problema, tá tudo bem. Se isso for confortável para vocês, eu só preciso que vocês estejam confortáveis. Nós vamos trabalhar com a respiração e com o coração. Então, eu vou colocar uma musiquinha e vocês vão me dizer se ela está alta ou se ela está baixa em relação à minha voz. Tá dando para ouvir? Vocês estão ouvindo? Não? Sim. Sim? Sim. Ok. Tá dando para ouvir bem minha voz? Tranquilo. Ok. Obrigada, meninas. Então, vamos começar. Respirando e soltando. Respirando pela boca, soltando pela boca. Perceba o ar entrando nos seus pulmões, entrando no seu corpo, bem devagar. Respire e solte. Respire e solte. Respire mais uma vez. E solte bem devagar. Agora nós vamos ativar uma coluna de luz. Uma coluna que vem do centro do universo. Vai descendo, descendo, descendo. Nos envolve. E continua descendo. Rumo ao centro da Terra. Essa energia nos envolve de forma amorosa. Essa coluna de luz está sendo preenchida com uma luz dourada, muito luminosa. E estamos profundamente envolvidos por ela. Leve a sua atenção para o seu coração. Leve a sua mão para o seu coração. Sinta o espaço entre o seu coração e a sua mão. Sinta o toque da sua mão no seu coração. Respire com o seu coração. Inspire luz para o seu coração. Solte e desapegue. Inspire luz com o seu coração. Se sinta envolvida mais uma vez por essa energia luminosa. A cada respiração, conecte-se mais com o seu coração.
Inspire e solte. As células do seu coração são receptores para a transformação da sua frequência. Respire com as células do seu coração. Acesse as células do seu coração. Permita que as células do seu coração se transformem, recebendo essa luz de alta frequência. Receba diretamente da coluna de luz essa frequência. E essa frequência lhe envolve. Respire com as células do seu coração. Abrace as mudanças que estão acontecendo agora no seu campo. Abrace as mudanças que estão acontecendo nas células do seu coração. Respire mais uma vez com seu coração. Inspire a luz e ao soltar, se desapegue, soltando e deixando ir. Acesse o seu coração. As células do seu coração estão sendo transformadas para acompanhar as mudanças que estão acontecendo com a chegada da luz no planeta. O seu corpo físico está sendo transformado com essa frequência. Acesse o seu coração. Respire com o seu coração. Respire com as células do seu coração. Receba essa mudança e desapegue. Você não precisa ter consciência do que está deixando ir. Apenas deixe ir. Receba a luz. Receba a informação. Acesse as frequências mais altas que já estão disponíveis para você. Receba a luz no seu coração. Respire e sinta-se totalmente conectado com a luz. Que essa luz permaneça com você, transformando e expandindo cada dia mais o seu coração. Respire,
Vá voltando. Essa coluna de luz ficará com você por mais um tempo, ativando e transformando as suas células com a luz, com a informação, com o amor, com a expansão e com a consciência. Quando for confortável para vocês, podem ir retornando, voltando. Como é que vocês estão? Como é que foi essa experiência? Respirando, conectando com o aqui, com o agora. Muita gratidão por vocês estarem aqui, por terem ouvido sobre esses seres amorosos, tão queridos para mim, que chegaram na minha vida para ficar, para ajudar, para me contribuir com o meu despertar, com o despertar de todos aqueles que escolherem, todos aqueles que estiverem disponíveis para fazer o processo. Então, eu vou parar a gravação e a gente vai poder conversar um pouquinho, se vocês quiserem. E a gente vai fazer depois a nossa resenha. Então, amanhã a gente tem Terça das Barras, só para os praticantes de barras. Na quarta-feira nós temos um quadro que é Nem Te Conto. E então, para quem não é facilitador, quem não é praticante de barras, a gente se vê na quarta-feira, às 17 horas do Brasil, 21 horas de Portugal. E um beijo no coração.